Este discurso, A Esperança de Deus para a América, proferido em Washington, D.C., em 1973, é uma exortação apaixonada e crítica sobre o papel e o destino da América na providência divina. O reverendo Moon mostra claramente através de vários discursos que ele é a voz de Deus para nossos tempos, e esse discurso é um deles. Ele argumenta que a América foi divinamente abençoada e destinada a ser a campeã de Deus para a salvação mundial, construída sobre pilares de fé e sacrifício dos peregrinos. No entanto, ele diagnostica um declínio moral e espiritual na nação, atribuindo-o ao abandono do espírito de altruísmo e à crescente autossuficiência e egoísmo, alertando que Deus está deixando a América. O texto conclama a uma revolução espiritual para trazer Deus de volta ao centro da vida americana, reafirmando que o destino da nação e do mundo dependem que a América reassuma seu propósito divino de sacrifício, especialmente na luta contra o comunismo. Nesta primeira parte do discurso, A Esperança de Deus para a América, o reverendo Moon lembra os grandes homens da história que foram decisivos na providência divina. Então vamos ao discurso. A Esperança de Deus para a América, 21 de outubro de 1973, Washington, D.C. Senhoras e senhores, eu gostaria de expressar mais uma vez esta noite meus agradecimentos por sua vinda para minha palestra. Meu tópico esta noite é A Esperança de Deus para a América. Eu amo muito todos vocês, porque eu amo Deus. E Deus ama a América e o povo americano. Tem sido um princípio fundamental da providência de Deus que, a fim de receber sua bênção, você deve primeiramente demonstrar seu merecimento dessa bênção. Por toda a história, houve muitas pessoas de retidão que demonstraram seu merecimento da bênção de Deus, que conduziram vidas sacrificais. Não obstante, sabemos que o mundo em que vivemos atualmente não é literalmente o reino de Deus. Aprendemos que a história humana começou no fundamento errado, no lado do mal. Este é o motivo pelo qual a Bíblia diz que o Deus deste mundo é Satanás. Tem sido a estratégia de Deus chamar campeões fora do mundo mal, a fim de restaurar o mundo e edificar seu reino. Para entender suas formas, portanto, examinaremos a história da providência de Deus. A família de Adão foi a primeira família na criação de Deus. Nesta família havia um homem, Abel, a quem Deus escolheu para ser seu primeiro campeão. Abel serviu Deus com todo o seu coração e se tornou o primeiro homem a dar sua vida pelo propósito de Deus. Mais tarde, Deus chamou Noé como seu campeão. E Noé realizou uma missão muito incomum. Deus orientou Noé para construir um barco, e ele teve que construí-lo no topo de uma montanha. Agora, é apenas bom senso que na construção de um barco você necessite de um estaleiro com alguma água. Mas as instruções de Noé era construir a arca no topo de uma montanha, ao invés de fazê-lo na beira do mar, ou ao lado de um rio. Quantos de nós aqui poderíamos aceitar esse tipo de missão? Quantos de nós poderíamos obedecer a tal comando e se colocaria a trabalhar sem uma única parcela de dúvida? No tempo de Noé, ninguém pôde acreditar que Noé havia recebido um comando de Deus, e nem mesmo o aceitaram em sua missão de revelar a vinda do julgamento pelo dilúvio. Vocês podem imaginar como Noé parecia para o povo de seu tempo? Por 120 anos, ele subia e descia essa montanha trabalhando em seu barco. Alguma das senhoras na plateia gostaria de pensar sobre si mesma na posição da esposa de Noé? Eu não acho que você seria uma esposa muito feliz. A esposa de Noé deve ter preparado e embalado a cesta de almoço dele todos os dias, utilizando apenas um pouco de comida. Noé estava tão ocupado com a arca que não podia encontrar tempo para prover sua família. Em poucos meses, as brigas familiares devem ter começado. Mas não foi apenas por 12 meses ou 12 anos que a esposa de Noé teve que suportar esta situação, mas por 120 anos. Por que então Deus pediu para Noé tão incompreensível missão? Por que Deus teve que trabalhar desta maneira? Há uma razão. É por causa do mal. Deus não pode habitar junto com o mal. A direção de Deus é 180 graus contrária à direção do mal. Deus detesta o mal. Deus não pode aceitar as coisas que o mundo mal aceita. Por isso, Deus não quer ter nada com o mundo mal.
ou com o que está estragado pelo mal. Todos somos a imagem de Deus e podemos encontrar características semelhantes às de Deus em nossa natureza humana. Considere que você tem um inimigo por quem tem fortes sentimentos. Você não quer nem mesmo olhar para essa pessoa. Da mesma forma, Deus não tem nada com o mundo mau, o mundo satânico. Portanto, ao lidar com isto, Ele escolhe formas frequentemente incompreensíveis para o homem. Deus também testa a fé do homem. Ele não pode fazer isto pedindo apenas coisas comuns para as pessoas. Devemos estar dispostos a concordar com as instruções extraordinárias de Deus. Devemos demonstrar fé absoluta em Deus. Esta não é uma tarefa fácil. O povo pensou que Noé era um homem louco para construir a arca. Ninguém soube que ele ocupava a posição central aos olhos de Deus. Não apenas Noé, mas outros homens de Deus parecem agir de formas peculiares quando são observados do ponto de vista mundano. Observemos Abraão. Deus chamou Abraão, não a partir de uma família encabeçada por um homem de Deus, mas a partir do lar de um fabricante de ídolos, e ordenou a ele para se separar de seu mau ambiente e deixar sua terra natal. Deus queria que Abraão se tornasse seu campeão. Este foi o comando pessoal de Deus. Se Abraão tivesse então discutido este assunto com seu pai, o fabricante de ídolos teria indubitavelmente perguntado a ele: "Você está louco?" Abraão sabia muito bem sobre o que ocorreria se mencionasse qualquer coisa sobre sua instrução recebida de Deus. Quem teria acreditado nele? Sua missão não era apenas dizer olá para seu vizinho da porta ao lado. Deus o instruiu para viajar para uma terra estranha, tão longe quanto o Egito. Então, a decisão de Abraão foi uma só, baseada em sua fé e sua confiança em Deus. Apenas pela fé, ele fez sua decisão e partiu, com nada em sua mente, exceto seguir o comando de Deus. Eu sei que ele fugiu no meio da noite. De repente, ele se encontrava vagando como um cigano. Ele viveu em abnegação. Ele teve que abrir mão de tudo. Os campeões de Deus têm uma característica em comum. Eles iniciam suas missões, negando a si mesmos e ao seu ambiente. O filho de Isaque, Jacó, não foi exceção. Jacó era um homem com muita força de vontade a serviço de Deus. Ele queria abrir um caminho exemplar, realizando algo que nenhum outro poderia duplicar. Na Bíblia, há muitas histórias sobre Jacó. Uma descreve um ato muito esperto quando ele comprou de seu irmão mais velho o direito da primogenitura em troca de um prato de sopa. E mais tarde, ele roubou a bênção de seu pai, que pretendia dá-la para seu filho mais velho, Esaú. Neste incidente, Jacó sabia sem sombra de dúvidas que faria de seu irmão mais velho um inimigo. Não obstante, ele o fez. Esse anseio em Jacó, esse ardente desejo pela bênção de Deus, era tão forte em seu coração que Deus realmente foi confortado. Após obter a bênção de Isaque, Jacó então escapou da ameaça de ser morto por seu irmão mais velho, quando ele fugiu de sua terra natal, indo para a terra estrangeira de Harã. Por 21 anos, Jacó suportou uma vida de tribulação em Harã. Durante esse tempo, Jacó foi repetidamente enganado por seu tio Labão. 10 vezes Labão enganou Jacó, e Jacó não reclamou nem mesmo uma vez. Ele apenas perseverou e esperou pelo dia quando ele pudesse retornar para sua terra natal abençoada. Esse dia finalmente veio, e no Val de Jaboque, no caminho de volta, Deus enviou um anjo para lutar com Jacó. Agora, considerem isto. Um anjo de Deus de repente apareceu para Jacó e se tornou um inimigo terrível. Deus estava realmente pressionando Jacó e testando a força de sua fé. Jacó teve que lutar com o anjo. E ele lutou. Jacó não parou de lutar por toda a noite. Ele nunca desistiu. E então Deus soube que a determinação de Jacó era lutar até o fim, mesmo até a morte. Mesmo quando o anjo bateu no osso de sua coxa deslocando-o, Jacó ainda não desistiu a despeito da dor. Jacó finalmente venceu o teste. O anjo de Deus se rendeu e disse a ele: "Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido." Gênesis 32, 28. Mais tarde,
Deus escolheu Moisés como seu campeão. Imaginem quão afortunado Moisés foi ao crescer no palácio do faraó, onde podia desfrutar uma vida de luxo. Mas um dia, ainda jovem, ele repentinamente se colocou como o campeão de seu povo. Ele não podia mais estar diante da opressão egípcia sobre seu povo. Nesse momento, ele soube que Deus estava com ele. Ele rejeitou seu ambiente, negou a si mesmo e foi para o deserto de Midian. Ele esperou por sua missão definitiva por 40 anos, perseverando e se tornando merecedor da bênção de Deus. A vida de Moisés foi muito humilde e submissa. Diariamente ele se submetia novamente ao propósito de Deus e pedia sua orientação divina, ansiosamente esperando sua eventual missão, a condução de seu povo para fora do Egito. Estes homens, Abel, Noé, Abraão, Jacó e Moisés, foram campeões de Deus. Agora olharemos também para João Batista. Descrito na Bíblia como um grande santo e profeta, João Batista foi para as regiões do interior de seu país como um vagabundo comum. Ele foi sem sapatos, vestindo peles de camelo com um cinto de couro, se alimentando de gafanhotos e mel selvagem. Esta não era uma forma de vida comum, mesmo no tempo de João. E eu não acho que os pais de João Batista estavam orgulhosos de seu filho. Eles devem ter sentido envergonhados. Suponham que vocês se colocam na posição dos pais de seu filho, João Batista, que sai para o deserto e ano após ano vive como um mendigo. Como vocês sentiriam? Eu viajei em Israel e não acredito que vocês encontrarão muitos gafanhotos ou mel selvagem no deserto. João Batista teve muitas vezes que pedir por sua comida. Imagine ele vestindo uma pele de camelo, metade de seu corpo exposto, descalço e com uma barba, indo de um lugar para outro mendigando por comida. Se eu viesse aqui ao palco esta noite descalço, com uma barba e vestido com uma pele de animal, e então falasse que estava proclamando a palavra de Deus, estou seguro de que vocês achariam que eu estava louco. Continuemos seguindo esta linha e examinemos a situação do próprio Jesus Cristo. Estou seguro de que há muitos cristãos devotos entre vocês que têm várias opiniões sobre a vida de Jesus. Como vocês imaginam a aparência de Jesus? O que Jesus estava fazendo durante os 30 anos antes de seu ministério público? Ele esteve estudando em um colégio? A Bíblia não diz nem mesmo se ele foi para uma escola elementar. Ele era um trabalhador, um auxiliar de carpinteiro. Há tanto para saber, tantas verdades escondidas na Bíblia, que não estão escritas explicitamente. Se eu revelasse alguns destes segredos, estou certo de que vocês estariam surpresos. Embora eu conheça estas coisas, eu não poderia lhes contar estas histórias tão rapidamente. Vocês então poderiam perguntar: como você sabe tais coisas? Eu as aprendi a partir de Jesus. Sim, e aprendi a partir de Deus. Lembrem-se, no tempo de Noé, ninguém pôde acreditar em Noé. No tempo de Abraão, ninguém pôde acreditar em Abraão. Justamente por isso, embora eu honestamente conte a vocês o que realmente aconteceu no tempo de Jesus, ninguém acreditaria facilmente em mim. A partir do ponto de vista da sociedade daqueles dias, Jesus era um filho sem pai, um filho ilegítimo. Aos olhos de Deus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas não há nenhuma maneira de provar isto para o povo. Por isso, fixem seus pensamentos em uma vertente realista e apenas analisem o que irei dizer. Maria concebeu Jesus antes de se casar. Sob a lei judaica, tal mulher seria condenada à morte por apedrejamento. José sofreu constrangimento por causa da situação de Maria e, silenciosamente, esperou até o momento certo para se separar dela. Então um anjo apareceu para José e disse a ele: "Você deve tomar Maria como sua esposa. Não a condene, pois ela tem uma missão especial recebida de Deus." Se José não tivesse sido um homem correto, Maria teria automaticamente sido condenada à morte por apedrejamento. Agora, vocês acham que José poderia ter discutido este assunto com seus pais, dizendo: "Mãe e pai, minha futura esposa, minha noiva, concebeu um filho, mas um anjo disse que essa é a vontade de Deus, por isso eu devo tomá-la como minha esposa e cuidar dela"? O que os pais de José teriam dito? Há muitos casais mais velhos em nossa plateia.
se coloquem na posição dos pais de José. Vocês não teriam acreditado em José se ele falasse tais coisas. Novamente, José teve que tomar uma decisão solitária. Sem discutir o assunto com ninguém, ele tomou sua noiva e foi para algum esconderijo secreto. Estou certo de que José seguiu através de um período de muita dificuldade, no qual ele estava cheio de suspeitas sobre Maria. José deve ter perguntado para sua futura esposa: Maria, somos íntimos e não temos nenhum segredo um com o outro. Agora me conte o que realmente ocorreu com você. Quem é o verdadeiro pai do bebê em seu ventre? Estou certo de que qualquer esposo estaria muito curioso sobre este assunto. Se eu estivesse na posição de José, teria feito esta pergunta para Maria. Mas Maria estava dizendo a verdade quando disse: Eu realmente não sei quem é o pai desta criança. Ela foi concebida por Deus. Quantos de nós poderíamos acreditar nesta afirmação? É mais fácil acreditar agora, porque sabemos quem é Jesus. Mas este não era o caso durante o tempo de Jesus. Portanto, José tinha certas suspeitas e tinha o sentimento de coração ferido. Ele pensou: minha esposa não está sendo verdadeiramente honesta comigo. Por causa destas circunstâncias, havia tumulto emocional e revolta até na família de Jesus, mesmo após seu nascimento. Um exemplo em particular testemunha este fato. Um dia, Jesus encontrou sua mãe em um banquete de casamento na Galileia, e Maria informou Jesus que havia acabado o vinho. Ele então chamou sua mãe, dizendo: Mulher, que tenho eu contigo? João 2,4. O ponto é, ele não disse, mãe, mas ao invés, ele chamou, mulher. Mais tarde, um discípulo de Jesus veio a ele dizendo: Sua mãe e seus irmãos gostariam de vê-lo. E Jesus respondeu: Quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos 3, 33, 35. Isto indica que, aos olhos de Jesus, os membros de sua família não estavam fazendo a vontade de Deus. Jesus sofreu grande angústia dentro de sua própria família. Há muitas histórias escondidas ainda não reveladas. Muitos dos fatos sobre seu sofrimento são desconhecidos. A Bíblia deixa um escasso registro dos 30 anos antes do ministério público de Jesus. Se este fosse um registro glorioso, podemos estar certos de que Deus e os discípulos de Jesus o teriam revelado. Mas Jesus viveu em tristeza e aflição. Ele foi uma figura obscura por 30 anos. Por isso o povo ficou chocado um dia quando ouviram ele dizer: Eu sou o cumprimento da lei, e Moisés escreveu sobre mim. Ele proclamou: Eu sou o Filho de Deus, e o Pai no céu me enviou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quantos de nós teríamos aceitado tais afirmações extraordinárias se tivéssemos vivido naqueles dias? Jesus apenas confundiu as pessoas, parecendo tão ultrajante. Mesmo João Batista teve dificuldade em ver Jesus como o Filho de Deus, e João estava destinado a preparar o povo e endireitar o caminho do Senhor. Hoje é muito mais fácil aceitar Jesus Cristo como o Filho de Deus, porque por 2000 anos o cristianismo o tem glorificado como Deus. Mas naqueles dias, os mais velhos não o aceitaram, e nem mesmo os sacerdotes o aceitaram. Eles não eram menos inteligentes do que somos hoje. De fato, provavelmente teríamos cometido os mesmos erros se tivéssemos vivido nos dias de Jesus de Nazaré. Eles simplesmente não puderam ver o Filho de Deus. Jesus tinha sido longamente esperado. O Messias foi esperado por 2000 anos. Mas quando ele finalmente apareceu, não houve nenhuma recepção para ele. A fé dos judeus naquele tempo não era menos poderosa, nem menos devota do que a fé dos cristãos de hoje. Contudo, sabemos que as pessoas com as quais Jesus se associou não estavam no mesmo nível do restante da sociedade, pois ele se misturou com meretrizes, coletores de impostos e pescadores. Conhecemos a história de que um dia, uma jovem mulher derramou um unguento precioso sobre o corpo de Jesus, então lavou seus pés com seu cabelo. Se tivéssemos visto estas coisas, quantos de nós poderíamos dizer de uma maneira piedosa que teríamos aceitado Jesus como o Filho de Deus? Os 3 anos do ministério público de Jesus
foram um grito distante de sua messianidade. Ninguém entendeu a verdadeira missão de Cristo. O povo julgou o Filho de Deus com olhos pecadores, de acordo com seus próprios padrões mundanos. E eles o trataram como lhes convinha. Este mundo pecaminoso nunca pôde ser hospitaleiro para a pureza de Cristo. Ele veio para seu próprio povo, mas o povo não o recebeu. Como mencionei, todos os santos e profetas e homens corretos da história, primeiramente tiveram que negar totalmente a si mesmos e se doarem para Deus. Quando ele os chamou, eles deram seus lares, suas riquezas, suas famílias e suas nações. Deus quer seu campeão em nível individual, no nível familiar, no nível tribal, no nível nacional e no nível mundial. Ele tem que chamar seus campeões em cada nível. E a qualificação para o campeão de Deus em qualquer nível sempre permanece a mesma. Ele necessita de fé absoluta e incansável para seguir o comando de Deus, onde quer que isto possa conduzir. Deus necessita total obediência para a sua vontade. Devemos examinar então o que é a vontade de Deus, porque Ele dá a seu povo tão duro momento. A salvação individual é certamente importante às vistas de Deus. Deus não negligencia isso. Entretanto, esse não é o definitivo propósito do trabalho de Deus. A vontade de Deus é a salvação do mundo. Deus necessita de um indivíduo para ser seu campeão para a meta definitiva da salvação mundial. Deus chamou uma família para ser um instrumento para a salvação do mundo. Deus chamou seu povo para alcançar a salvação do mundo. Deus quer ter uma nação como sua campeã, para a definitiva realização da salvação mundial. Essa foi a primeira parte, a esperança de Deus para a América. Não perca a continuação deste discurso. Na próxima parte, vamos entender quem são os pilares do cristianismo. Gostou do vídeo? Deixe um like ou um não gostei. E não se esqueça de inscrever-se para não perder o próximo vídeo. Comente ou pergunte, ficarei feliz em responder.